Fica à vontade, tá bom? Deixa eu pegar minha espada. Meus irmãos, a paz do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu quero tecer agradecimentos a Deus pela oportunidade que nos concede de uma vez mais estar na sua presença e engrandecer e bendizer ao seu santo e poderoso nome. Quero louvar o Senhor pela vida do pastor Carlos. Hoje é o seu dia, dia do pastor, é o dia comemorativo e eu quero tecer agradecimentos pela sua vida, pela condução desse rebanho, com tanta fidelidade, amor, mansidão a Deus e cuidando dessas ovelhas. A minha oração é que da mesma forma que o Senhor cuida, o Senhor seja cuidado pelo sumo pastor. Deus abençoe sua vida e sua casa, em nome de Jesus. Querido, eu tenho alguns minutos e eu quero rapidamente fazer essa leitura com os irmãos e rapidamente introduzi-las e aplicá-la aos irmãos. Todos os pastores que estão à minha retaguarda, Deus os honre de uma forma poderosa e singela. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, diz a Bíblia: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou ou clamou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, é morto. E tu sabes que teu servo era temente ao Senhor. E vieram os credores para levá-lo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te farei eu? Declara-me que tens em casa. E ela disse: tua serva coisa nenhuma tem em casa, senão uma botija de azeite. E ele lhe disse: vai e pede para ti vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e derramará o teu azeite em todas as vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu a mulher e fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchia de azeite. Quando as vasilhas ficaram cheias, disse a um dos seus filhos: traze-me ainda outras vasilhas. E ele disse: não há mais vasilhas. Então o azeite cessou. Veio ela e depois e contou o varão de Deus, o qual disse: vai e vende o azeite e paga aos seus credores, e tu e os teus filhos vivei do que sobrar. E você diz amém? Amém? Nós te glorificamos, ó Deus, pela oportunidade de estar na tua casa. Uma vez mais podemos, Senhor, glorificar, exaltar e sentir a tua presença. Deus, que esta noite seja uma noite ímpar na vida da tua igreja, e que os teus filhos venham vivenciar esta alegria, esta harmonia, esta virtude, esta unção. Eu te peço, Deus, continue falando com os teus filhos, renova quem precisa ser renovado, levanta quem precisa estar de pé, restaura quem precisa ser restaurado, aviva quem precisa ser avivado. Eu te peço em nome de Jesus, que os teus filhos venham continuar sentindo a alegria da salvação, e que o teu nome na vida deles seja sempre enaltecido e louvado, e quem concorda diga amém. Sente-se, queridos, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Olhe para cá, não deixe que nada roube a sua atenção. Esse texto é um texto muito conhecido da igreja do Senhor. Todos nós conhecemos um pouco da história desta mulher que ficou viúva.
segundo diz a Bíblia Sagrada, em poucas palavras, a vida do seu esposo era uma vida contundente, uma vida de temor, uma vida de serviço diário a Deus. Como seu marido era filho dos profetas, que também estava sendo preparado para ser profeta, em sua vivência, em seu labor diário de vida, ele também veio a trabalhar para o Senhor. Esse trabalho foi um trabalho um tanto contundente para o período deste homem, porque no seu período os profetas estavam sendo perseguidos. Se os irmãos sabem, no período em que Eliseu ainda não era o presidente dos profetas, mas sim Elias era o presidente dos profetas, aquele que estava por educar as pessoas a serem profeta, porque no tempo de Elias já existia a escola profética que foi inaugurada pelo juiz, que também era profeta, que também era sacerdote, a saber, Samuel. Segundo diz a Bíblia, nesse período os profetas viveram perseguições, a ponto de terem que ser escondidos para não morrer. Então esse filho de profeta, que também servia aos profetas, entendeu que esses profetas que estavam escondidos para que não viesse morrer, também tinha que se alimentar, tinha que beber. E esse homem então, o que ele fez? Ele fez um empréstimo para que pudesse cuidar dos profetas que estavam escondidos e não viessem morrer, porque na verdade, se eles aparecessem, morreria, mas escondidos com fome, também morreria. Este homem então, ele pega um empréstimo e vai cuidar dos profetas, dando pão, dando água e os alimentando. É por isso que em um dia Elias, ele estava pensando que era o último profeta, não tinha mais ninguém como ele, não tinha mais ninguém para profetizar como ele, e ele fala: Deus, não sobrou mais ninguém, só tem eu, então me mata logo. Deus falou: você está enganado. Por que eu estou enganado? Porque só porque você está aparecendo, está sendo perseguido, não quer dizer que não tem ninguém também que eu possa usar. Ainda tem 7.000 que também não se corrompeu. Ainda tem 7.000 também que está guardado. Era justamente esses homens que foram sustentados pelos filhos do profeta que também veio a perecer posteriormente. Segundo a Bíblia, então, quando este homem morre, a Bíblia diz que a dívida vai permanecer. Eliseu entra na história e Eliseu conheceu a vida deste filho dos profetas. E o que está escrito no texto é que ele morreu, mas os seus feitos ficou na memória de quem o conheceu. Ou seja, ele morre, mas o seu trabalho é memorável. O seu trabalho é lembrado. E por isso que a mulher, quando chega até o profeta, ela clama a ele dizendo: você sabe que o meu marido, primeiro, temia a Deus. Então, por temer a Deus, ele ajudou os profetas. Percebe isso aqui? Ele não ajudou porque tinha condição, porque se tivesse condição, ele não pedia empréstimo. Ele ajudou porque temia a Deus. O temor do Senhor faz a gente fazer coisas que a gente não imagina que tem condição de fazer. O temor do Senhor faz nos entrar em lugares que imaginamos que não temos condição de entrar. O temor do Senhor faz nos galgar posições que nós imaginamos que não temos condições de executar aquela situação. Porém, por causa do temor deste homem, ele diz: eu vou fazer porque eu temo a Deus, e tudo que eu faço com temor, espere. Se eu não receber a honra, Deus vai arrumar uma forma de honrar a minha família. Eu vou repetir isso aqui. Tudo que eu faço com temor para Deus, se eu pessoalmente não receber a honra do que eu estou fazendo, fique tranquilo, a tua família será amparada pela atitude de quem trabalhou para Deus com temor.
quando esta mulher chega até o profeta e diz: tu sabe que o meu marido temia Deus. E quando ele entende, ela está dizendo: olha, traz na tua memória aí o feito dele. Então o profeta diz: o que eu posso fazer por você? E a mulher vai contar a história da sua casa para ele e vai dizer, o profeta diz: o que eu posso fazer por você? O que ele está dizendo é: fala para mim como eu posso te ajudar, porque o que eu tenho aqui não dá para me ajudar você. O profeta está deixando claro que financeiramente ele não poderia auxiliar ela. Então, quando ela começa a contar a história, e a problemática é que esta mulher foi perdendo as coisas dentro de casa. E quando ela foi perdendo as coisas dentro de casa, até aí ela não falou nada com o profeta. Até aí ela não foi até o profeta. Vamos trazer para a casa de hoje uma casa normal, uma casa simples. E uma casa normal, toda casa tem um sofá, toda casa tem uma televisão, independente de como seja, toda casa tem uma geladeira, toda casa tem uma mesa, toda casa tem um guarda-roupa. Então essa mulher foi tudo saindo da casa dela, televisão, guarda-roupa, tudo foi sendo retirado da casa, porque os credores iam até a casa, e quando ele ia até a casa, ele tinha que sanar a dívida. Só que tudo que essa mulher tem dentro da casa não paga a dívida. Então, na última visita do credor já que já levamos tudo que tem na tua casa, nós vamos agora levar os teus filhos. Eles vão trabalhar para nós, e quando eles trabalharem a ponto da dívida ser paga, o filho seria devolvido para essa mulher. Esta mulher se indigna, porque ela entende: eu aceito perder mesa, eu aceito perder televisão, eu aceito perder os móveis da minha casa. Agora, colocar os meus filhos como escravo, isso eu não posso aceitar. Eu aceito ser tirado todos os móveis da minha vida. Agora, escravizar a minha família, eu não posso aceitar. É só nesse momento que o filho desta viúva vão ser escravizados, que ela vai até o profeta e conversa com o profeta. E quando ela declara isso para o profeta pergunta: o que eu posso fazer mediante essa situação? Aí ela diz, ele pergunta: declara para mim o que tu tem ainda dentro da tua casa. E ela vai olhar e vai dizer: o que eu tenho na minha casa é nada. Ela está dizendo: eu não tenho nada que tem valor, eu não tenho nada que pague a dívida. Mas se você ler o texto comigo, você vai perceber que quando ela diz eu não tenho nada em casa, ela tem uma vírgula no texto. E o que a vírgula se refere? A vírgula é o momento da respiração. Uma vez que eu respiro, o meu cérebro recebe oxigênio. Uma vez que o meu cérebro recebe oxigênio, as memórias vêm na minha cabeça. Ou seja, ela lembrou: não tenho nada que pague a dívida, mas o que restou na minha casa é uma botija com azeite. O que ela está dizendo é: eu não tenho nada, mas em casa ainda tem azeite. Eu não tenho nada, mas em casa ainda tem óleo. Eu não tenho nada, mas em casa restou um azeite que está lá. Por que ela lembra desse azeite? Ela está se referindo ao óleo, ao azeite, como alguma coisa que não pode sanar a sua dívida. Está dentro de casa e é comparado a nada. Porém, o profeta disse assim: tudo bem, o azeite para você é nada, mas é justamente dentro deste nada que o tudo vai começar a acontecer na tua casa. É justamente nesse nada aí que tu disse: não dá para fazer, não dá para executar. Aí Deus olha para a tua situação e tu está dizendo: meu irmão, eu cheguei num estado. Qual é o estado? O estado é nada, não dá para fazer nada, não dá para realizar nada. Aí Deus olha do céu para a tua história e diz: olha, ela chegou no nada, ele entrou no estágio nada. Aí os anjos, eu acredito que os anjos começam a rir. Por quê? Porque o único que é perito de executar alguma coisa no meio do nada ainda é
Deus. E quando a gente chega no estágio nada, é Deus dizendo: ninguém na terra pode resolver, mas o céu resolve. Ninguém na terra pode fazer, mas Deus resolve. Ninguém na terra pode sanar, mas Deus vai entrar na situação. Eu quero que você olhe para alguém, eu já vou terminar a mensagem. Diga para ele assim, ó: hoje é um dia festivo. Diga para ele: hoje é um dia festivo. Hoje é um dia de comemoração. Diga para ele assim: mas Deus te trouxe aqui para te dizer uma palavra. Nada está perdido na tua vida. Respira fundo, porque Deus está entrando no teu nada hoje. E todas as coisas que eram impossíveis de acontecer, vai acontecer na tua vida e vai começar na tua casa. Deus entra no teu nada e vai operar grandiosos milagres da tua história. Aguarda, porque a mão de Deus está vindo em tua direção. Quando Deus fala através do profeta, o profeta diz: você tem o que em casa? Ela diz: nada. Nada é a botija de azeite. Ele diz: volta para casa. Quando ela volta para casa, ele manda a mulher pegar as vasilhas ou vasos para entrar dentro da casa dela. Percebe, irmãos? Deus não vai usar nada de fora da casa dessa mulher para mudar a história dela. Não é nada que está fora que muda a história dessa mulher, mas é o nada que está dentro da casa que vai mudar a história dessa mulher. Os vasos que vieram, eles não vieram para mudar a vida da mulher. Os vasos que vieram para ser cheio na casa desta mulher. Por que o profeta disse: vai e pega vasos emprestados? Perceba que quando esta mulher saiu de casa, ela saiu com a casa vazia. E a casa está vazia por quê? Porque tudo que tem dentro de casa foi levado. E aqui, que é no meio dessa problemática que a gente diz que é nada, para Deus é propósito. Eu vou repetir porque alguém não pegou isso aqui. Você olha para a tua situação e está dizendo assim: não tem como, mas Deus está dizendo: não, eu tenho um propósito nessa situação aí. Eu tenho um propósito nesse negócio aí que você está vivendo. A casa não está vazia. E Deus precisava, para operar milagre na vida dessa mulher, justamente disso. De quê? Da casa vazia. Por quê? Porque se a casa tivesse sofá, ia atrapalhar o processo do milagre. Se a casa tivesse mesa, ia atrapalhar o processo do milagre. Se a casa tivesse cama, ia atrapalhar o processo do milagre. Então a ideia e o projeto do milagre na vida desta viúva foi esta: vai para casa e manda os teus filhos pegar vasos ou vasilhas vazias. Aonde que ficam os vasos? Coloca vaso na sala. Quando o vaso da sala está tudo, quando a sala está toda tomada de vaso, ele diz: tem mais espaço não. A mãe olha e diz assim: o quarto está vazio, bota vaso lá também. Quando ela vai lá, enche o quarto todo de vaso, a mãe diz: olha, o quarto está cheio. O filho diz: o meu quarto ainda está vazio, coloca vaso lá também. Quando o quarto dos filhos está tudo cheio, os filhos dizem: mãe, já encheu o quarto. A mãe vai dizer: fica tranquilo, não tem mais nada. Tem o banheiro, enche de vaso também. Quem vem de fora para a casa dessa mulher vai olhar: rapaz, não tinha nada. E o que tem? Agora é vaso na sala, é vaso nos quartos, e a casa toda está tomada de vaso. Olhe para alguém, olhe para alguém, olha para alguém. Diga para o teu irmão assim: ó, Deus está abrindo espaço na tua casa. Não, diga com graça. Se for sem graça, não fala não. Eu já vou entregar o microfone. Diga: Deus está abrindo espaços na tua casa. Quem pensou que a tua casa ia terminar em nada, Deus está mandando dizer: eu abri espaço, porque quem vai olhar para a tua casa vai ver vaso na sala, vaso no quarto, vaso no segundo andar, vaso pela frente, e o teu testemunho vai ser esse: olha, meu irmão, até ontem a casa dessa mulher estava vazia, não tem nada, e agora tem vaso espalhado por toda a casa, tem vaso por toda a casa. E uma vez que a casa tem vaso, Deus vai pegar aquilo que ela disse que não era nada e vai dizer: tem vaso? Tem. Agora enche todos eles. Vaso da sala vai ser cheio, vaso dos quartos vai ser cheio, vaso da varanda vai ser cheio. Deus está dizendo
para alguém esta noite. Ele está entrando na tua situação para encher. Ele trouxe vasos para esta casa e ele está dizendo: prepara para encher. Ele não precisa mandar outro de fora. Ele já tem alguém na casa para encher vaso. Olhe para alguém, diga para ele assim: não tem aquela vasilha lá que está na tua casa? Diga para ele assim: a vasilha da casa dessa mulher, que tinha 900 ml de azeite, foi o que Deus precisou para encher os outros vasos. Deus está falando para alguém: é você dentro da tua casa que Ele vai usar para encher os outros vasos. Prepare para ser o veículo de Deus para encher os vasos da tua casa. Se você crê, abre a boca e glorifica, porque Deus está dizendo: eu vou encher vasos essa noite. Eu vou encher vasos essa noite. Eu vou encher vasos essa noite. Ele quer encher vasos essa noite. Diz a Bíblia que quando os vasos estão cheios, a mãe pergunta: traz mais. Os filhos dizem: tem mais espaço não, mãe. Está tudo cheio. E quando a mãe ouve que está tudo cheio, o azeite da botija cessa. Pegou isso? O azeite da botija só vai parar de jorrar quando a palavra é dita. Não tem mais vaso. Entenda, o azeite não para enquanto uma palavra não for liberada. Só para quando a palavra é liberada. Tem alguém que quer extinguir, ou acabar, ou cessar com óleo, com azeite, com a unção na tua vida, mas só para se ele liberar a palavra. Meu irmão, 3 crentes pregou isso aqui. Só vai parar quando a palavra for liberada. Enquanto não for liberada, ele está dizendo: vou encher ainda. Tem alguém para ser cheio. Tem alguém que precisa transbordar. Tem alguém para encher. Tem alguém para encher. Tem alguém para ser cheio. Quando os vasos são cheios, esta mulher tem que ir no profeta. Por quê? Uma vez que os vasos estão cheios, ela precisa de orientação. Para quê? Para como vai usufruir dos vasos cheios. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim, ó: para alguns, não, está fraco, irmão, pelo amor de Deus, hoje é dia de festa. Diga para o teu irmão: para alguns vai ser difícil. Diga: mas para você não vai ser impossível, porque Deus está colocando na tua mão uma coisa que você não vai precisar usar força, porque quem tem inteligência não precisa ser forte. Quem tem inteligência só precisa usar o que Deus já colocou na tua mão. O que tem gente dizendo assim: rapaz, tu não sabe o esforço que eu fiz. Não, tem coisa que a gente vai ter que se esforçar, isso é verdade. Mas tem coisa que Deus já está te dando a inteligência para você usufruir, que Ele colocou nas tuas mãos. Essa mulher, ela vai até o profeta e o profeta diz: está todo mundo cheio? Tá. Aí o profeta diz: vai. Primeira coisa que tu vai fazer: paga a dívida. Segunda coisa que você vai fazer: viva do restante. Ou seja, para ela pagar a dívida, ela tinha que fazer o quê? Vender os vasos cheios de azeite. Só que ela não tem dificuldade para vender, porque o meu Deus, Ele não trabalha com força, Ele trabalha com inteligência. Olha a inteligência do Eterno. Deus falou, usando o profeta: pega vasos emprestados. Quando ela pegou os vasos emprestados, ela tinha que fazer dinheiro com aquilo ali para pagar a dívida. Qual é a facilidade aqui? Ela fala para o filho: ó, aonde tu pegou vaso emprestado, bate na porta.
e pergunta: tu quer teu vaso de volta? Aí eu vou dizer: claro, tu me pegou emprestado, tem que me devolver. E quem pegou o vaso vazio vai levar o vaso de volta cheio. Não paga pelo vaso, mas pelo conteúdo tem que pagar. Você não pegou isso não, senão você não tinha dado glória. Deus está dando estratégia para alguém aqui. Porque muitas vezes a gente dá valor para o vaso. Só que o que vale não é o vaso. Porque muitas vezes o vaso é emprestado, gente. E o que vale não é o vaso, porque nem é teu. É de quem tu pediu emprestado. Mas o que vale é o conteúdo do vaso. Calai jomente facia. Turimi anda lá e jovasteia. Urimi clamandurica. Eu estou vendo uma porta aberta no meio da igreja, irmãos. Pega quem vai precisar. E Deus está me dizendo que hoje é o primeiro dia da semana. E como o primeiro dia da semana, sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Deus está dizendo: eu estou te dando a estratégia. Que alguém vai dizer assim: como é que tu conseguiu? Tu vai dizer: meu irmão, eu só recebi uma orientação e eu executei o que foi me orientado. E agora? Agora eu estou aonde eu estou. Como? Sem dívida. E ainda sou empresário, porque Deus faz assim. Pega, levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Faz melhor, eu vou terminar por aqui. Fica de pé, de mão levantada. Fica de pé. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está a tua história. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como você chegou aqui. Eu só sei de uma coisa: esta semana será semana de dívidas pagas e transformação de história. Deus te trouxe aqui para te orientar. Não fica desesperado, porque tu chegou no lugar certo. Tu está no ambiente. Deus está entrando nesta situação. Deus está entrando na tua história e está te dizendo: esta semana tu não vai ter história para contar. Não, pastor, tu vai ter testemunho para contar do que Deus já começou a fazer hoje. Eu não posso demorar, eu tenho 4 minutos, então entenda, vou ser rápido. Só quem está endividado aqui essa noite, você vai vir aqui na frente do altar agora, porque eu quero orar pela tua vida. Rapidinho, gente, porque eu tenho 3 minutos. Pastor, eu estou numa situação que só eu e Deus sabe, não contei para ninguém. Você precisa contar para ninguém, não. A mulher não contou para ninguém. Ela contou para quem? Para o profeta. Por quê? Porque o profeta representava Deus. Era mais ou menos assim. Ela falou com Deus. Porque só Deus pode resolver a situação. Escute isso aqui. Essa mulher não tinha nada. Mas depois que ela contou para o profeta e recebeu a orientação do profeta, ela pagou a dívida e virou empresária. Qual é a empresária? Vendeu azeite. E não demorou. Por quê? Quem comprou azeite eram os donos dos vasos. Olha, toma o teu vaso, mas tem azeite aí. Eu quero o valor que está no conteúdo. Calabarachandurianda. Chega mais perto aqui, irmão. Eu sou feio, mas pede graça a Jesus que Ele ajuda. Só quem... Pastor, eu estou com um problema na minha vida, mas hoje Deus está entrando nessa situação. Há uma orientação divina para você hoje. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero orar por você agora. Eu quero clamar. Alabanto de canto e afaço e antupria façaraio macanda. Ô meu irmão, Deus não me daria essa palavra e você não viria aqui na frente se não fosse Deus falando contigo. Se não fosse Deus falando aqui essa noite, você não ia vir. Mas essas pessoas aqui vão dar testemunho essa semana do que deu. Leva sol delepria canda. Tuminicando de façuia jomanaia. Escute, você não vai perguntar como e quando. Você não vai perguntar isso para Deus. Você só vai falar com Deus agora. Falar o que, Deus? Tu está vendo a minha situação, não está vendo? Essa mulher falou para o profeta: a minha situação é essa. E aí? Eu sou temente a Deus. O que Deus quer saber de você é: qual é a tua disposição para Ele? E uma vez que a tua vida é de temor a Ele, não tem como Deus não honrar a tua casa. Não tem
tenha como perca o espaço que Deus está abrindo na tua vida, para coisas novas chegar na... Eu vou contar só um testemunho aqui muito básico. Eu estou 3 meses sendo cuidado por Deus. 3. Março, abril, maio, junho. Isso. 3 meses sendo cuidado por Deus. Na verdade, eu venho 22 anos sendo cuidado por Deus, mas vivendo uma vida de fartura. Que é isso, pastor? Eu já viajei 23 estados do Rio de Janeiro. Isso é para minha glória? Não, para a glória de Deus. Mas eu vou dar um testemunho rápido para você entender o que é o cuidado do eterno. Rapidinho, uma coisa simples que está acontecendo nesses 3 meses. Eu estou passando uma situação que eu nunca passei em toda a minha história pastoral itinerante. Nunca passei. Só que como eu nunca passei por isso, Deus me fez entender uma coisa. Tudo que a gente vive uma vez na vida, e é uma coisa muito séria que a gente já viveu na história. Isso quer dizer que Deus quer elevar um nível superior para a nossa vida. O que eu estou vivendo hoje é porque Deus quer me levar em coisas maiores amanhã. Eu moro de aluguel, gente. Meu aluguel, eu não tenho vergonha de falar, meu aluguel é R$700. Pagar R$700 de aluguel é difícil para quem é assalariado. E para quem vive da dependência da fé, é mais difícil ainda. Meu aluguel vence dia 10. E como meu aluguel vence dia 10, na quarta-feira, quinta-feira era feriado, na quarta-feira eu já estava com R$400. Eu falei, Deus, só tem R$400, o aluguel vai vencer. Eu falando com Deus assim mesmo. Só tem R$400, o aluguel vai vencer dia 10, Jeová. Tudo trancado, irmão. Eu prego há 22 anos, eu vivo do altar. Então não tem por que eu passar por isso. Eu pregar todo dia, isso aí para mim seria normal. Só que Deus falou assim, eu vou fechar tudo porque eu quero te trazer para um particular comigo. E eu tenho que ter visão em Deus para entender isso. Pastor, tu come? Como. Tu bebe todo dia? Todo dia. Come bem? Bem. Quem dá? Deus. A vida que eu levo como ministro, pouca gente vai levar. Mas escute, eu estou falando com Deus, Deus só tem 400, o aluguel vai vencer sábado, dia 10. Isso era 5 horas da tarde, foi o horário que eu cheguei em casa. 5h30, um amigo mandou mensagem, paz do Senhor. Eu falei, a paz. Falou, meu pastor, o senhor pode mandar teu Pix para mim? Eu falei, como é que é o negócio? Pensei, como é que eu vou mandar o Pix? Ele nunca pediu meu Pix, como é que esse camarada está pedindo meu Pix? Mas só que 30 minutos antes eu tinha falado, Deus, o aluguel vai vencer dia 10. O pastor, Pai do Senhor, manda o Pix para mim. Eu falei, agora, CPF, banco é tal. 5 horas, 6 horas. Eu tinha 400, ele mandou quanto? 300. Meu lugar é quanto? 700. Quem faz isso? Isso é só um exemplo que eu vou te dizer, porque ninguém aqui em sã consciência, ninguém que está aqui, ninguém, eu sou bom para dar R$300 para alguém. Não é! É Deus que fala, faz. Tu pode falar não para todo mundo, mas quando Deus grita no teu ouvido, faz. Pode falar que não vai fazer, mas tua mão vai lá, no automático e faz. E eu estou vivendo isso 3 meses. É bom, pastor? Não. Por quê? Porque tu tem que viver em um excesso de 100% confiar só nele. E o que Deus está dizendo para você aqui, você está vivendo num estado que ninguém na terra pode fazer nada para você. Sem você querer, tu está vivendo o que eu estou vivendo. Só que Deus te trouxe aqui na frente porque a estratégia do céu está descendo sobre a tua cabeça. E essa semana você terá um resultado de algo extraordinário que vai vir sobre a tua vida. Eu quero que toda a igreja estenda a mão assim para o céu. Vocês que estão aqui agora, você não vai colocar a mão na cabeça, não vai colocar a mão no coração. Você vai colocar a mão assim para frente. Vocês que estão aqui na frente agora. Vocês vão falar para Deus. Deus, tu sabe da minha situação e tu sabe quem eu sou para o Senhor. E eu vou clamar junto com a igreja do Senhor. E depois desse clamor eu vou entregar o microfone. Só que Deus está me dizendo que esta semana é uma semana de coisas extraordinárias acontecer na rua César. Camintura sendo calaparachoriatéria. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar os teus filhos. Ó Pai, eu não estou contando visão que eu tive. Eu não estou contando revelação que eu tive. Eu chamei o teu povo para executar a fé da tua palavra.
E assim como tu mudou a história da viúva, que era a esposa dos filhos do profeta, tu vai mudar a história dos teus filhos que estão aqui na frente. Esta mulher estava com uma dívida que não era dela, mas ela foi no lugar certo e na pessoa certa. Os teus filhos estão no altar, na tua presença, e eu, ó Pai, por tua orientação bíblica, eu estou aqui dizendo, ó Pai, assim como tu fez da vida desta viúva, tu vai fazer da vida dos teus filhos. Esta semana haverá resultado de fé, haverá o extraordinário acontecendo. A porta não vai se abrir, o céu vai se rasgar em favor dos teus filhos, porque no meio desse nada, o teu tudo vai acontecer na vida deles. Eu oro acreditando, eu clamo com fé e profetizo o Senhor entendendo que esta semana é semana de milagre, esta semana é semana de providência, esta semana os teus filhos verão resultados do poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. E quem está crendo aplaude glorificando a Jesus Cristo. Volta para o teu lugar agradecendo a Deus. Eu agradeço a oportunidade.